tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Nessa semana, que certamente ficará marcada na história do nosso país, eu não poderia começar o meu discurso sem dizer, primeiramente, fora Temer. Lutar sempre, Temer jamais. Esse certamente é um dos slogans que vai mobilizar a sociedade brasileira nos próximos meses. Estamos já no meio do julgamento no Senado Federal pela presidente Dilma Rousseff. Vimos ali uma sucessão de réus tomando a palavra para interrogar a presidente da República, senadores e senadoras sem nenhuma moral para julgar ninguém, que antes muitos deles deveriam estar sendo julgados e não julgando quem quer que seja. Mas esse Senado Federal, nessas condições, está muito provavelmente a poucas horas de afastar definitivamente a presidente da República, Dilma Rousseff. Momento grave na história brasileira. A presidente da República está sendo vítima de um golpe parlamentar. O impeachment é previsto na Constituição, mas o impeachment, ele precisa seguir os critérios e as determinações constitucionais. Afastar a presidente da República sem que se configure o crime de responsabilidade é sim um golpe parlamentar. Ontem eu assisti algumas horas do interrogatório no Senado Federal. Os senadores que acusam a presidente Dilma não conseguiram configurar o crime de responsabilidade e ficam usando argumentos totalmente sem sentido. Alguns senadores fazem discursos como se nós vivêssemos no parlamentarismo, dizendo que a presidente tem que sofrer um impeachment porque perdeu a sua base parlamentar. Bom, é muito grave, porque quando esse nível de cinismo toma conta do mais alto parlamento do país, quando esse nível de cinismo é capaz de afastar uma presidente da República, é evidente que o Estado democrático de direito está duramente ameaçado, se é que poderemos continuar a falar em Estado democrático de direito no país, no futuro próximo. Porque nós sabemos, o golpe, além de ser um golpe, porque é feito contra os princípios constitucionais, é também um golpe, porque é um golpe que tem como objetivo a aplicação de um programa de governo que é rejeitado pela população brasileira. Ninguém seria eleito presidente da República nesse país prometendo acabar com os gastos mínimos com saúde e educação, estabelecer a idade mínima de 65 anos para aposentadoria para quem já está pagando pela sua aposentadoria e de 70 anos para os futuros trabalhadores do nosso país. Nenhum presidente da República seria eleito prometendo flexibilizar as legislações trabalhistas, permitindo que as burocracias sindicais vendam os direitos das suas bases para os empregadores em acordos coletivos de trabalho, que nós sabemos que no Brasil não tem nada de livre negociação entre patrões e empregados. E isso tudo, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, me preocupa demais, porque o que está sendo indicado no desenvolvimento dessa política é que nós vamos entrar num período de repressão política no nosso país,
O que está se desenhando no cenário nacional é que os trabalhadores e as trabalhadoras vão resistir à perda de direitos, vão aumentar o número de greves, o número de passeatas, o número de ações políticas da classe trabalhadora em defesa dos seus direitos. E se esse governo nasce a partir do desrespeito da Constituição, como nós vamos esperar que esse governo vá respeitar o direito constitucional de manifestação, o direito constitucional de greve dos trabalhadores e das trabalhadoras? Eu estou aqui, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, com a edição número 108 da revista Le Monde Diplomatique, que em uma das suas matérias, eles chamam a atenção exatamente para isso que me preocupa demais, que é a matéria que está na página 5. Depois do golpe, o Estado penal. O cenário atual anuncia o acirramento dos protestos. Nesse contexto, nomear Alexandre de Moraes para chefiar a Justiça não parece ser um acaso. Parece anunciar que a falta de afinidade desse governo com a democracia não está apenas em sua origem. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo e utilizou o seu poder para reprimir duramente as manifestações populares que ocorreram na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, durante a sua gestão. Eu quero ler um pequeno pedaço da matéria. As ações da PM paulista, sob seu comando, foram objeto de denúncia e audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, encaminhada pelo Comitê de Mães e Pais em Luta e por 2 núcleos especializados da Defensoria Pública. A petição traz um longo relato de ações truculentas e desproporcionais praticadas pela PM. Ataque a estudantes com spray de pimenta, uso de bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio, agressão e mobilização de estudantes e professores, uso de cacetetes contra mães, detenções ilegais, uso de armamento letal nas tentativas de reintegração de posse, ameaças verbais, tortura psicológica, confisco de celulares, estudantes arrastados, feridos, retirados à força das vias públicas, alunas apalpadas por policiais, racismo, uso ilegítimo de algemas e adolescentes. E a petição traz ainda um item intitulado As declarações públicas de Alexandre de Moraes que violam a Comissão Americana de Direitos Humanos, em que se questiona a disposição do ex-secretário de deslegitimar a ação dos estudantes e legitimar o uso da força. Eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que quando a conspiração que levou Michel Temer à presidência da República se iniciou, ela era uma conspiração que, em primeiro lugar, tinha um objetivo claro: estabelecer um governo que esteja comprometido a atacar radicalmente os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eles também tinham, desde o início da conspiração, uma decisão clara: passar por cima de todos e todas, de quaisquer direitos constitucionais, para garantir que esse governo consiga implementar essa pauta de retirada de direitos. Então, senhores vereadores e senhoras vereadoras, estamos entrando numa etapa mais dura da política nacional. O povo brasileiro precisa ser governado por um executivo e um parlamento não só legítimos, mas que respeitem a Constituição. Hoje, o povo brasileiro precisa se levantar, se insurgir, derrubar o governo interino e golpista de Michel Temer
e afastar o Senado e a Câmara dos Deputados que impetrou esse golpe. Estamos entrando numa fase de luta mortal, em que o governo usará da força e da violência para tentar impor a retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a classe trabalhadora brasileira vai precisar de muita disposição, de muita organização e de muita luta, e da clareza de que esses senadores, esses deputados federais e esse presidente da República, a partir do momento em que se insurgiram contra a Constituição e promoveram um golpe de Estado, devem ser derrubados pela população. A população brasileira deve se mobilizar, ir às ruas e exigir o fora Temer e eleições gerais já. Somente a convocação de novas eleições para presidente da República, para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados pode restabelecer a Constituição e impedir que o nosso futuro seja o futuro de retirada de direitos, inclusive das liberdades e garantias individuais fundamentais que são o alicerce de qualquer democracia. Em defesa dos direitos do povo brasileiro, fora Temer! Eleições gerais já!